Olá pessoal, eu sou o professor Enio Soares e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a história da língua portuguesa. A história da língua portuguesa é repleta de sangue, suor e lágrimas, porque as línguas elas se impõem e se tornam línguas oficiais na medida em que há uma necessidade de colonização, de imposição cultural, de relações de poder estabelecidas. Pois bem, vamos pensar então que nós estamos lá na Europa, na parte mais ocidental, naquela chamada Península Ibérica, como vocês estão vendo na figura aqui ao lado. Bem, a Península Ibérica era há muito tempo atrás, antes de haver ali os reinos estabelecidos de Portugal, Espanha, etc., nós tínhamos naquela região uns povos selvagens que habitavam. Esses povos eram chamados de iberos, pois estão na Península Ibérica. Bom, os iberos habitaram aquela região por muito tempo, felizes e saltitantes, matando uns aos outros, guerreando e etc., até que chegaram os celtas. Os celtas vindos do norte, da região ali que hoje nós conhecemos como a França, trazendo a sua cultura e tentando impor um pouco da sua cultura, se misturaram aos iberos e deram origem aos famosos, tão famosos que você nunca ouviu falar esse nome, celtiberos. Os celtiberos, então, é esse primeiro povo que já tem uma cultura um pouco mais estabelecida de relações sociais e que vai viver felizes, não para sempre, até 2000... Não é 2000, Enio, é 200. Faz tanto tempo que a gente esquece. 219. E faz tanto tempo que não é 219 da agora, assim, 1200... Não, 219 antes de Cristo. Faz tempo, antes de Cristo. Lá em 219 a.C., havia um império vindo da região do Lácio, a região ali daquela península itálica, a botinha da Itália, em que havia essa região do Lácio, os romanos habitavam aquela região e conquistaram, constituíram o maior, se não o maior, um dos maiores, com certeza, impérios que o mundo já viu. E conquistando povos, entrando em territórios, colocando a sua cultura, impondo sua cultura, chegaram até a Península Ibérica. Então, em 219 a.C., os romanos chegam até a Península Ibérica e impõem a sua cultura, impõem uma língua chamada latim. Porém, o latim não é qualquer latim que era falado e utilizado ali naquela região. Chegaram principalmente os soldados que falavam o famoso latim vulgar, um latim inculto, entre aspas. Bem, Olavo Bilac, poeta parnasiano brasileiro, tem uma poesia chamada Língua Portuguesa, em que ele diz: última flor do Lácio, inculta e bela. O inculto vem daí, dessa formação a partir de um latim vulgar. Pois bem, nessa imposição, nessa luta, nessa colonização cultural, os romanos ficam por bastante tempo na Península Ibérica. Por isso, a origem, a principal raiz da nossa língua portuguesa é o latim. Quase sempre, quando vamos fazer aquele estudo etimológico, da origem das palavras e evolução das palavras, em geral, nós vamos buscar lá no latim, essa palavra vem do latim. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Pois bem, 600 anos depois dessa invasão dos romanos, o Império Romano não ia lá muito bem das pernas e alguns povos chamados, de forma politicamente incorreta, de bárbaros, chegaram e passaram a lutar, guerrear ali com os romanos. Eles não tinham uma cultura, uma tradição cultural de língua, expressão artística tão grande. Era um povo guerreiro. E esse povo guerreiro, então, influencia um pouco na língua portuguesa, nessa formação, nesse começo de constituição da língua portuguesa, mas não chega a dominar e impor a sua língua. Por isso nós temos hoje em dia ainda alguns termos que eram utilizados por esses povos ditos bárbaros, como guerra, trégua. Veja só como as palavras remetem a algo ligado à guerra, à luta, à dominação e à defesa de territórios. Pois bem, 711 depois de Cristo, você vê que a gente estava lá em 219 a.C. com os romanos, eles passam ali um bom tempo, 600 anos depois, chegam os bárbaros
E aí depois de alguns anos, mais algumas dezenas de centenas de anos, dezenas de centenas acho que não chega a tanto, sou ruim de matemática. Chegam os mouros, 711 depois de Cristo, os mouros invadem essa região, vindos da África, norte da África, sul da Península Ibérica. Os mouros entram e aí sim, um povo de cultura muito forte, os maometanos, discípulos de Maomé, chegando com aquela imposição cultural, guerreando e ficam por bastante tempo ali, influenciando bastante na forma de expressar e na forma cultural, nas expressões culturais daquele povo que vivia naquela região. Certo? 700 anos depois da chegada dos mouros, naquela história, né, das cruzadas, etc., um rei daquela região, chamado Afonso IV, que era o rei dali da região de Leão, Castela e Aragão, um misto de Espanha e Portugal ali, ele convoca vários guerreiros, várias pessoas para lutar e brigar e tentar expulsar esses mouros daquela região. Uma retomada cristã da Península Ibérica. Pois, quando isso se dá, quando isso se concretiza, já muito próximo ali da data em que o Brasil é descoberto, né, 1490 e pouco, em 92 para ser mais preciso, Henrique de Borgonha, um desses guerreiros, né, desses que foram lutar, toma a mão de Teresa, filha de Afonso IV, como prêmio até, né? Era normal isso, o rei dá a filha como prêmio para um outro se casar. Você que conhece o Game of Thrones da vida está familiarizado com isso, né? Com esses conchavos da Idade Média, dos reinos e etc. Bem, Henrique de Borgonha se casa com Teresa e na parte do sangue, suor e lágrimas, a parte do suor, eles fazem o famoso Afonso Henrique. Afonso Henrique vai então se tornar o primeiro ali rei de Portugal, podemos dizer assim, porque é ele quem proclama a independência de Portugal, desse condado portucalense, fazendo a divisão entre o que vai ser Espanha e o que vai ser Portugal. Ali naquela região, por muito tempo, o pessoal continuou falando essa língua, dessa mistura das influências árabes, dos mouros, influências dos celtas, influência primordialmente do latim, né? Porém, sem uma norma, sem uma regra específica. Então, eles falavam ali uma linguagem que não tinha um padrão. Era comum nos primeiros textos, registros que temos da época, numa mesma página, a mesma palavra aparecer com 3, 4, 5 grafias diferentes. Então, depois de algum tempo, algumas décadas aí, até séculos, um rei português convoca Fernão de Oliveira para escrever a primeira gramática do português, para dar uma padronização, para firmar a cultura portuguesa. Firmar cultura é ter uma língua, imposição, colonização. E é aí que Fernão de Oliveira escreve a primeira gramática da linguagem portuguesa, certo? Com as descobertas, com a expansão de Portugal, fazendo seu império marítimo e descobrindo colônias, etc., chegam até o Brasil, né? E no Brasil teremos ainda muita influência da língua dos escravos, dos negros africanos, então os africanos influenciando, muitos termos ligados à culinária também, né? Vem aí dos africanos os termos relacionados às divindades, Oxum, etc. Além dos africanos, temos outras influências aqui no Brasil também, como de franceses que vieram para o Brasil, como de holandeses que vieram para o Brasil nesse período de colonização. Então temos muitos termos de várias partes do mundo que vão constituir essa língua portuguesa na sua variante falada no Brasil. Por muito tempo no Brasil se falou muito mais tupi-guarani do que português. Imagina naquela época, os bandeirantes tinham que vir para cá e aprender o tupi-guarani. Era a língua geral da época. Então note que uma língua oficial não é a que mais pessoas falam. A língua oficial é aquela que se impõe por ser a língua da metrópole, por ser a língua do rei. Essa é a história da língua portuguesa de uma forma bem resumidinha para vocês. E o importante é lembrar que essa história se faz sempre com luta, com imposição cultural. A língua oficial é a língua de quem tem mais poder e a impõe aos outros. Porque de acordo com as regiões muda tudo, né? Muda a cultura, muda a forma de se expressar.
tá? Então lembre-se, a língua é uma coisa viva, que está sempre em transformação. Começa lá no seu Tiberos, tem uma influência cultural de outros povos, muda a língua, ela está em constante transformação, não para de se transformar. E além de não parar de se transformar, ela tem sempre em si as relações de poder que vão sendo constituídas. De imposição, de você fala errado, você é menor, você não é bom, eu é que sou bom porque eu falo certo. Mas certo qual língua? A língua que é a tua e não é a minha que você está impondo? Então isso faz parte dessa relação, tá? Lembre-se sempre disso, nos exercícios, nas provas de vestibulares, isso vai ser tratado, né, da forma da transformação constante da língua, da transformação cultural, da influência das culturas e das relações de poder que estão relacionadas à língua portuguesa e todas as outras línguas do mundo. Não há língua que não tenha variantes, não há língua que não tenha relação de poder e esteja em constante transformação. Espero que tenha valido de alguma coisa essa aula para vocês e nos vemos na próxima aula, quando falaremos sobre a influência da cultura, na linguagem, nas variantes linguísticas e etc. Até a próxima!